Olá, se você é novo no canal, eu sou Juliana Fonseca, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Peço que se inscreva, por isso ajuda bastante o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho. Que a gente traz aqui profissionais com histórias maravilhosas que com certeza vão te inspirar bastante, como a de hoje, do marqueteiro Marcelo Martins, que vai nos dar várias dicas aqui de marketing, mas também vai contar a sua vida um pouquinho, que a gente adora uma fofoca, viu, Marcelo? Adoro saber da vida dos nossos convidados. Eu Seja bem-vindo ao sou, Como Me eu sou do Tornei. tipo que fala, Ai, sem medo adoro. nenhum. Por favor, Ju, Marcelo, se obrigado pelo apresente. convite. Obrigado. Oi, pessoal. Bem-vindos. Espero que vocês gostem. Eu sou Marcelo Martins, 48 anos de idade, 16 um pouquinho de marketing. E fui aquele cara que errou algumas vezes até acertar, sabe? Todos nós. Fui errando até acertar. Hum, Fui experimentando outras coisas até o marketing hum, acontecer. Mas depois que aconteceu, eu tive é certeza que estava no mesmo, que caminho certo, massa. foi. Aconteceram algumas coisas Que aí. massa. Agora eu quero que Marcelo volte no tempo. Como é que era chamado? Menino, tem uma história. O Conte. apelido da vida é Theo. Theo, é? Theo. Do nada, tipo. Theo. Então as pessoas ficam, é Teodoro, é Teodomiro, é Teófilo. Eu não, é Theo, porque quando eu era pequeno, eu gostava que meu avô me levasse no aeroclube, que era um aeroclube real, né? Aviões pequenos, monomotores, passavam por ali. E eu amava avião pequeno, só que eu não conseguia falar teco-teco. Eu chamava o avião de Tel-Tel. Theo, Theo, oh, meu Então, com Deus. 1 ano e pouquinho, Theo pegou. Hum. E tem gente que nem sabe que meu nome é Marcelo, acha que é É Theo. mesmo? Tem gente que nem sabe. Se ligarem pra minha casa e perguntarem, quero falar com o Marcelo, minha mãe vai dizer, não é daqui não. Não, não sei quem é não. Ligue novamente, deve Que ser outro número. massa! Então E eu vou te aí, chamar de Theo pode chamar agora. de Theo, fica à vontade. Vem cá, Theo. Queria ser o quê quando crescesse? Aviador. Menino, não, que eu queria ser artista. É mesmo? Eu queria ser artista. Eu sempre tive um gosto artístico estranho para uma criança da minha idade. Eu Hum. gostava de música O que é que clássica. você chama de estranho? Ah, Estranho porque criança diferente. gosta de desenho animado, você gosta de Sim. Xuxa, eu gostava, na minha época, eu tenho 48, né? Eu nasci em 76. Então as pessoas gostavam de Madonna, Legião Urbana na minha adolescência, né? Legião Urbana, Madonna. Eu gostava de música antiga, gostava de MPB antiga, porque meu pai era um apreciador de música popular brasileira antiga. Na época não era antiga, era atual, né? Então Gal, Gil, Caetano, Bethânia, Chico Buarque, era o que meu pai ouvia. Hum. Eu sofri influência de um tio que era gerente do Meridian não, desculpa, do Salvador Praia Hotel, e tinha um gosto super refinado para música internacional. Aí É eu conheci o mesmo? Whitney Houston lá atrás, Mariah Carey lá atrás, Tá. é, Nat King Cole, ele ouvia umas coisas muita música americana de qualidade, e meu avô, pai da minha mãe, que tinha um gosto muito, muito refinado, que ouvia Pixinguinha e ouvia ópera. Ele É tinha ópera mesmo? em vinil. Que Era uma coisa massa. doida, né? Porque um vinil cabe em quantas músicas? Acho que 12, 13 Hum, músicas. E ele tinha. Eram vários discos de vinil com as óperas completas. Então eu hum. ouvia ópera com meu avô. Que massa. Apaixonado por. Ele acreditava que tinha existido a cidade de Atlântida. Então ele tinha Hum. livros que contavam a história de Atlântida, que defendiam a... Eu Você acredito, acredita? eu acredito. Eu Não li alguma. daquele jeito fantasioso, mas uma Sobre cidade aquática, tal. Mas eu avançada. acho que existiu também. De alguma forma ficou no meu imaginário. É. E Egito Antigo, que ele era louco e apaixonado. Um homem super culto, Hum. nenhuma formação, mas de um nível de cultura assim impressionante. Apaixonado por cultura. E aí, muita música em casa, né? Meu pai toca, meu pai canta, minha irmã toca, Hum. autodidatas, os dois. Hum. Mas eu queria ser O que artista. veio da arte que você queria fazer? Eu estudei no Teresa de Lisieux quase a minha vida inteira. Que hoje é um Aqui hospital, para quem não pertinho. sabe, hoje é um hospital, mas já foi uma A escola sede do muito. Apivida. É de Guapivida. Oh, meu Antes era uma Deus. escola muito tradicional, um colégio enorme, gigantesco. Entendi. E a arte, eu entendi que eu queria ser ator quando, na escola, eu comecei a sofrer preconceito por ser gay, né? Então, assim, uma Hum, criança gay, afeminado, na educação física, minha vida era um inferno. é Porque a mesmo. escola não incentivava uma coisa com esportes múltiplos, era muito futebol. Ah, Então, a educação física, eu estava exatamente durante algumas horas com os meus agressores. Aquilo para mim era terrível. Eu faltava o tanto que eu podia, era um inferno. Meus pais tinham que administrar isso, a escola não sabia o que fazer. Aí a escola, uma época, salvou a minha vida, porque eles implantaram
algumas aulas no contraturno. Então, à tarde você podia fazer coral e à tarde você podia fazer Hum. teatro. Quem quisesse essas atividades não precisava fazer educação Oh, física pela glória! manhã. Eu acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Aí Eu eu, óbvio, né, disse: "Não tem problema", passo o dia inteiro na escola, desde que eu não tenha que fazer educação física. E também começava muito cedo, era 6h15 da manhã, era o inferno do diabo acordar cedo. Já tinha uma alma de artista. E aí fui fazer é teatro, mesmo? já, né, já não gostava de acordar muito cedo. Conheci um cara chamado Daniel de Novarro, meu primeiro professor de teatro. É um conhecido até hoje, mandei mensagem pra ele tem uma semana. Uhum. Daniel, imagina, eu era criança, hoje eu sou um homem adulto, o Daniel já é um senhor. Fui fazer teatro com o Daniel e canto com o pai dele, professor de Novarro. Aí eu disse: "Eu acho que minha profissão está definida, eu acho que eu já sei o Hum. que que eu vou fazer". E aí teatro, 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 teatro. Mas aí, se você é criança, classe média, em Salvador, e você não tem o empurrãozinho da família, você não vai pra lugar nenhum, né. Então o projeto acabou, eu tive que voltar para resolver a educação física, e o desejo Problema. ficou guardado durante muito tempo. E aí eu disse: "Bom, a vida real é um pouco diferente". Eu tinha uma amiga, Roberta, Beta, você vai assistir que eu sei. Roberta fazia um curso chamado, não lembro ago Manuel Lopes Pontes, era o mais famoso de teatro aqui em Salvador. Meu sonho é fazer o curso de Manuel Lopes Ah, Pontes. é? Roberta era atriz mesmo, assim, fazia peças profissionais, tal. E ela falava, incentivava, mas sem os pais ajudarem, sem grana na mão para poder pagar isso, o sonho foi adiado. Aí, vida que segue, escola, ensino médio, e eu muito perdido, porque eu queria tanto ser artista, que eu fiquei um pouco confuso, assim. E aí, tudo bem, não vou ser artista, eu vou ser o quê? Então eu passei um tempo sem decidir nada. Mas não pensou em fazer artes cênicas não, no vestibular? Nem passou pela cabeça na época, Porque não dava dinheiro, né, né. eu tinha um preconceito horrível. Eu levei um É, tempo sem nem saber que existia faculdade de teatro, essas coisas nem hum, chegavam até a gente na escola particular. Era tudo muito assim, medicina, engenharia. engenharia, direito, era tudo muito marcadinho. Eu olhava aquilo dizendo: não tem nada aí que seja pra mim". Eu sabia o seguinte: eu quero trabalhar como comunicador. Não sei em que vertente, mas porque eu sempre fui muito pouco tímido, assim, sempre fui uma criança muito desinibida, uma adolescente super desinibido, estranhíssimo, porque todo adolescente é fechado, encapuzado, eu era É. absolutamente falante, líder de sala, escrevi uma peça com 10 anos de idade, É mesmo. surtado, doidinho. Escrevi uma peça, a gente tinha uma casa de praia em Guarajuba, meus primos que vão assistir também vão morrer de rir, que eles amam essa história. Eu tinha 10 anos de idade, eu escrevi a peça, Hum, recrutei meus primos e minha irmã, que massa. pequenos assim, vai todo mundo interpretar, eles nem liam, que eram muito pequenos. Então eu era o narrador, eles tinham que interpretar, eu fiz o figurino, eu ensaiei tudo e apresentei na varanda da casa, numa viagem que a gente fez de Páscoa, num Que feriado. massa. E meu pai parou a casa toda para todo mundo assistir a peça, e era uma coisa meio natural, assim. Acho que todo mundo, inclusive, dizia: "Bom, Marcelo vai fazer teatro, daqui a pouco ele vai encontrar esse caminho e vai para Uhum. aí". Mas não foi isso que aconteceu. E aí, você foi fazer o quê, criatura? Quando eu fiz 17 anos, os meus pais já separados, a gente passando uma série de apertos financeiros em casa, eu tive que começar a trabalhar rápido, para ter uma grana na mão. E aí meu pai conseguiu um trabalho para mim numa empresa chamada Cheques Cardápio. Vocês lembram disso? Hum. Não, os meninos Vocês, não é sem da sua chance de época. vocês lembrarem. Rapaz, a Cheques Cardápio era a principal concorrente da Ticket Restaurante. Eu era credenciador. Então eu ia pra rua credenciar os bares, restaurantes, lanchonetes pra aceitar o ticket de papelzinho ali, do talãozinho. Uhum. Foi meu primeiro emprego. E nessa época eu trabalhava nisso, mas absolutamente perdido, assim, sem orientação, sem pensamento. Eu achava que faculdade não era pra mim. Nada me interessava naquilo. Eu olhava os meus colegas, assim, todos muito bem orientados pelos seus pais, a família dando apoio, Aquela debatendo carreira. caixinha, né. Eu nem chamo caixa, eu acho que davam apoio mesmo, sabe, Ju. Eu acho que eles tinham Hum. apoio dos pais, alguns um pouco mais excessivamente, né, exigindo que o filho fizesse uma profissão, mas todo mundo tinha um certo apoio. E eu estava a gente estava numa família, minha família estava um pouco desestruturada, a gente não tinha muita orientação. Então eu fiquei um tempo deixando a vida ir levando. Odiei esse trabalho, com 3 meses pedi demissão, então eu mesmo fui embora, eu disse: "Não tenho a menor condição de ficar aqui, péssimo isso, nada a ver". Fui batalhar outras coisas, fui trabalhar em hotelaria,
Sempre muito Ah, comunicativo. eu acho sua cara, Eu tinha essa. esse ponto positivo, assim. Eu sempre sorridente e sempre muito comunicativo. Então, fui trabalhar com hotel, trabalhei quase que 5 anos, quase 4 anos no Você hotel, fazia o quê no hotel? recepcionista de Que hotel. massa. Não sabia nada, cheguei lá, aprendi tudo. Lidei com artistas, grupos grandes, muito novo, mas assim, com muita cabeça para poder fazer a coisa dar certo. Nessa época do hotel, eu disse: eu preciso fazer faculdade. Nem que Hum. seja uma faculdade que abra uma porta para eu fazer outros cursos que me interessem. Você estava há quantos anos nessa Eu época? estava com 19 anos. Ah, estava novinho Estava novinho ainda. ainda. É porque os meus amigos passaram com 18, né? Então, com Hum. 19, 20, eu me sentia. Eu sempre me cobrei muito, então eu Aquela me sentia pressão, velho, né? atrasado. Nossa, todo mundo já tá lá na frente, eu já tenho 2 anos de faculdade, ainda tô aqui. Eu fui passar na faculdade com 23 anos de idade. Pra mim, demorou muito tempo. Hoje eu olho assim, eu digo, meu Deus, foi perfeito, Uhum. porque eu entrei no mercado de trabalho, eu trabalhei em hotel, trabalhei na Credit Car, trabalhei na Cheques Cardápio. Credit Car, na época, era uma coisa super difícil de você entrar, exigia nível Era superior, chique, né? chiquérrimo, ganhava bem, comprei uma moto na época com Hum. ticket, assim, foi muito legal. Mas ainda muito perdido, assim. A Credit Car foi o primeiro lugar, primeira empresa que me deu uma luz e um caminho de escolher profissão acadêmica. Então, na Credit Car, eu passei no vestibular. E aí, primeira decisão que eu acho que não foi errada, mas assim, um pouco equivocada, eu fiz administração de empresas. Ofendi alguém? Ofendi alguém. Não, não. Eles gostam, eles gostam. Fui fazer ADM porque, assim, Não tinha o que fazer. Quem não sabe o que vai fazer, resolve fazer faz DM, né? administração de empresas. E foi esse o raciocínio mesmo. Assim, nada mais me interessava. Eu não queria fazer eu queria comunicação, mas eu não queria ser jornalista. Eu queria Uhum. comunicação, mas eu não queria ser publicitário. E marketing nessa época era uma coisa ainda que estava patinando. A gente já tinha profissionais nas empresas, mas academicamente a gente não tinha um curso de marketing. Hum. Eu peguei aquele boom 99, onde chegaram faculdades novas em Salvador, a FTE e a FTC. E aí, quando eu vi, na época era administração com ênfase. Vocês fizeram com ênfase ou você fez geral? Pública. Eu peguei com ênfase, você tinha que escolher a ênfase. Então tinha recursos humanos, tinha marketing. Aí eu tomei a segunda decisão errada. Porque no país estava tendo um boom, falando que ia ser o país que ia mais exportar, que ia ter um crescimento. Fiz comércio exterior. Hum. Administração com habilitação em comércio exterior. Nunca pisei no EAD. Estação aduaneira de interior, que eu nem sei direito o que é. Nunca nem pisei. E não troquei o curso para marketing, porque me afeiçoei aos meus colegas. Os 4 anos da faculdade foram incríveis, assim. Eu posso dizer com segurança que foram os melhores 4 anos da minha Foi vida. mesmo. Porque enquanto eu era o cara que estava perdido, não sabia, estava em vários empregos estranhos, na faculdade eu estudava à noite, só com homens adultos, homens e mulheres adultos, já pais, profissionais, alguns já com curso. Então eu Hum. tive um banho de maturidade para entender aonde eu estava e como eu deveria me estruturar. Então, nessa época, eu fui promovido, na empresa, comecei a dar um gás diferente, comecei a ter uma postura diferente também. E eu disse: "Eu não vou mudar, eu ainda acho que vai acontecer alguma coisa, que comércio exterior vai ser". O meu colega de sala, Dudu, ele era filho, o pai dele tinha uma empresa, uma IAD, né, Estação Aduaneira de Interior. Então, Dudu era o herdeiro da única IAD, tinham 2 eu acho, né, e uma deles era o herdeiro. Eu dizia: "Meu Deus, eu vou pra onde aqui?", porque o herdeiro já vai herdar a empresa do pai. Uhum. Ou seja, as chances de eu ser um diretor já estão canceladas, eu vou ser no máximo um gerente. Aí ele falava: "Não, amigo, fica, depois quando eu assumir eu vou levar você", nunca me levou, cretino. Ainda bem, né, porque ia ser um equívoco me levar pra lá. E aí, dessa época, eu fui demitida, a Credit Car, na verdade, fechou aqui as portas, virou Orbital depois, e aí Hum. depois fechou as portas. Fiquei desempregado, me formando, naquela fase que você não é nem profissional, nem estudante, porque o 8º semestre, né, o 8º semestre você não é profissional, mas também não é mais estudante, já tá quase saindo. Então eu fiquei patinando um pouco ali, tentando pegar alguns trabalhos. Quando eu me formei, aí eu recebi essa oportunidade aqui. Ah, é o que isso aí? Me conte. Então, quando eu me formei, eu tive meu primeiro cargo de liderança. Ah, Eu já é? entrei formado num cargo de liderança. Foi uma coisa que eu fiz: "Vou entrar, vou trabalhar, vou fazer um tempo, vou construir carreira e tal", e não, eu já entrei.
Vamos na caixa dos peitos, A assim. caixa dos peitos. 26, 27 anos, eu acho, e aí cargo de liderança. Vamos lá. Topa. E eu sou leonino, né? Tem nada que me digam topa que eu não diga que topo. E aí eu fui trabalhar no Jornal à Tarde, que era um Ai, que sonho. Eu tentei massa. muito trabalhar no Jornal à Tarde. Eu bati muito na porta Como administrador. como administrador de empresas. Meu primeiro cargo foi, eu era supervisor do call center, do Jornal à Tarde. Era uma época muito estranha, porque o call center ele era muito pequenininho. E quando eu fui contratado, eles estavam no processo de reformular o call center inteiro, transformar o call center numa grande potência. Então, aumentou muito a quantidade de pessoas, dividiram em várias equipes. E aí eu entrei como E você supervisor. conseguiu como esse emprego? Eu tive uma indicação de uma Geralmente amiga é, né? que ela falou assim: você precisa. Chegou agora o cargo que é para você. É isso aqui. Tem que ser. Era um público muito jovem, eram Hum, todos estagiários, menos os supervisores, e nós éramos já sim. formados. E aí foi para o processo seletivo, foi montado um time de supervisores, todo mundo super jovem, 26, 27 anos. E aí, eu primeiro cargo de liderança, mas eu tinha a escola da Credicar, que era muito boa, assim, de Sim. liderança tal. Então, apesar de não ter sido líder na Credicar, até tive uma certa postura de liderança. O Jornal à Tarde foi que me abraçou. E eu era apaixonado pela marca. Eu ainda sou apaixonado. Eu tenho uma relação, a voz até embarga, de muito afeto com o jornal. É mesmo. Foram muitos anos. Eu era criança. Não sei se vocês lembram, o parque gráfico do jornal, ele era aberto. Então, quando você passava por trás do Sabia. jornal, você é daqui de Salvador, Ju? Nossa, O parque gráfico, ele era aberto. Então, você via as máquinas trabalhando no jornal à tarde. O eu jornal sendo nunca impresso. reparei. Era. Ele era todo aberto ali no fundo. E aí eu passava e meu avô falava: "Ó, aqui é o jornal à tarde". Porque meu avô recebia o jornal, só que a gente, como criança, não podia ficar mexendo no jornal, né? O Hum, jornal era de adulto ler, não podia bagunçar hum, o jornal. Então eu pegava domingo o caderno de TV para ver as coisas da televisão, ler Malu hum. Fontes, tal, mas não podia ficar mexendo no jornal. E tinha aquela áurea assim: "Nossa, é um veículo de comunicação", tal. Fui para o jornal à tarde, ainda como administrador de empresas, nada de marketing, mas lá a coisa começou a ganhar um peso diferente. Fiquei no call center odiando, mas amando a empresa, porque meu negócio não era call center. Você queria entrar ali? Eu achei que era uma porta de entrada. Sim. Porque, assim, eu podia entrar como jornalista, mas eu não era jornalista. O marketing já era muito fechado, o marketing do Jornal à Tarde era uma coisa extremamente, sabe, Um bando de amarrada ali. alienígenazinho no mundinho Nossa, era um deles, né? negócio. Um Hoje pessoal são meus grandes diferente. amigos, Elide, que foi minha líder durante muito tempo, Marta, te amo, pequena doida. Mas essa galera era muito fechada, assim, era um grupo muito, você não Hum. conseguia chegar para o a não ser que você já fizesse marketing, entrasse como estagiário e lá dentro galgasse passos. Mas eu fiz: "Tudo bem, eu vou entrar por um outro caminho e depois eu vejo o que acontece". E aí, em 2007, eu fui convidado para assumir um cargo de liderança que deram um salto, assim. Eu fui assumir o cargo de coordenador do departamento de classificados do Jornal à É Tarde. mesmo. Um orgulho imenso. Silvana Pires, que me convidou, me promoveu na época, e aí eu vivi o melhor momento, talvez, profissional da vida, assim. Pra quem não sabe, era tipo um OLX que saía Nossa impresso, né? senhora, a gente já tinha internet É. em 2007, né, internet chegou aqui em 97 na casa das pessoas, das empresas um pouquinho antes. 2007, como é que eu vou explicar a internet? A gente estava começando com o YouTube, acho que já tinha Google, era É. tudo muito ainda. Estava tudo caminhando ainda, não era mais internet de Hum. escada, já era uma internet, acredito que não era mais de escada caseira, já era uma internet normal, eu acho, sei, não lembro direito. Eu acho que sim. Mas o Hum. Classificados, ele era o grande o grande veículo de Sim. anúncios do estado da Bahia. O Jornal à Tarde era uma Hum. potência em veículos de comunicação, não havia nenhum jornal que chegasse nem perto do Jornal à Tarde. O Classificados tinha 98% de share. Então eu peguei um departamento muito É o bem que isso? estruturado. 98% de share, homem? 98% share é fatia do mercado, né. Então, assim, 98% da população de Salvador, quando pensava em algum canal para buscar informações de anúncio, pensava no classificado do Jornal à Tarde. Ele era muito grosso.
muito grosso. A gente tinha que parar às vezes e tinha que chega, não tem como mais entrar anúncio, para e roda o classificar. Sexta-feira era uma loucura, que sexta rodava Hum. para sábado e para domingo, né. Então era uma loucura, assim, todo mundo mercado imobiliário, era uma Sim. enxurrada, mercado automotivo, era uma enxurrada, e tinham as coisas engraçadas, assim, né, a gente É, anunciava conte para aí, vá. todo mundo podia Umas anunciar no Jornal meninas à também que Tarde. anunciava, Ah, né? sabia, sabia. Isso mora É. no imaginário das pessoas. É. Chamava encontros pessoais. Durante uma época É. chamava massagens, ou era massagistas, e Hum. aí acho que o sindicato dos massagistas entrou com uma ação e disse, né, massagista é uma Vamos coisa. organizar isso aqui. As meninas, meninos Hum. e tinha muitas travestis que faziam programa, né, então tinham homens, Hum. mulheres e travestis que faziam programa, eles anunciavam no Jornal à Tarde. Então a gente tinha lá a coluna de encontros pessoais. Tinha místicos também, todos os pais de É santo. Era uma verdade. confusão, porque a gente, o anúncio ele Imagino. saía em ordem alfabética. Então todo mundo inventava um nome com a letra A para começar, sair no começo da coluna. Ah, que É por isso que massa. quando você abria lá, tinha pai de santo assim, Hum. babá, babá, era tudo assim, né? Aba, todo mundo era com A e B só para poder ganhar. Todos os meninos se chamavam Alex, Armando, Adnei, para poder ficar no topo, e todas as meninas, Adriana, todo mundo começava com A. Vou mandar pra minha irmã chamada Oh, Adriana. meu Deus, Adriana. Mas tinha muito Marcelo também, que às vezes tinha umas Tem uns táticas que eles usavam de é. colocar um nome assim, mas aí Tem uns pagava o anúncio mais. desinformado também, né. Nossa, isso rendia umas coisas, tinha umas regras, né, do que a gente podia, ou não é como hoje que você pode escrever o que você quiser, a gente tinha um regulamento Ah, em é? determinadas palavras, então a gente não podia usar nenhuma palavra, por exemplo, que remetesse à sexualidade infantil. Então eu não podia usar colegial, menininha, eu tinha que tomar uns cuidados, assim, com algumas palavras. Então tem umas situações muito boas, do tipo, eram 32 postos de classificar. Eu saí de uma equipe que eram, acho que 10 ou 11 estagiários. Eu fui assumir uma equipe que eram 32 postos de classificados, porque tinha os postos próprios do próprio Jornal à Tarde e tinha os franqueados, pessoa que Ah, é? comprava o direito de ter um posto de classificados. Que Eu uma massa. vez contei, eu tinha 60 colaboradores sob minha coordenação. Era muita gente. Imagino. Estagiários, funcionários, supervisores premium, né, que eram das lojas multimídia, era muita gente. E às vezes o cliente não aceitava e queria me ligar para poder argumentar comigo que queria colocar alguma coisa. Posso Tipo, falar umas claro, palavras? fica à vontade. Meu Deus, ó, Que tinha tá em cliente casa. que queria colocar lá Uhum. grosso e reto. Aí eu falava, não, não pode, queria aí justificar. Não, mas é grosso e reto, eu vou mandar uma foto para você. Falava, não precisa, a gente não pode colocar de qualquer forma. Tinha um que era bem engraçado, que era garganta profunda. Era um problema, porque eles usavam o argumento de que existia um filme. Mas tem um filme chamado Garganta Profunda, é um clássico. E eu no telefone, super sério, e minha equipe, os meus colegas, o Doido pra dar pessoal do marketing, risada. Marta, minha colega, ficava do meu lado, assim, tinha uma parede baixinha, ela ouvia, eu ouvia as risadas dela. Então eu tinha que argumentar para dizer que aquela palavra não podia, que aquilo não podia sair, mas era um Você está potencial. censurando. Censura. Quantos anos você tem? Você é um moleque e você não sabe de nada. Porque eu sempre aparentei muito menos idade do que eu tinha. Então, quando me via, se eu estivesse no posto, aí falava, o coordenador tá até aqui, deixa a gente chamar ele. Que olhava pra mim e falava, o que esse menino aí são garotos, deve ser virgem, inclusive uma vez eu vi isso. Ele deve ser virgem, nem sabe do que tá falando. Então a gente recebia esses anúncios, e isso era muito lido, né? Tinha um certo fetiche, assim, porque não era nada acessível, nada pornográfico ainda estava circulando tanto na internet. Não era tudo tão acessível assim. Hum. Então, o caderno de classificados morou no imaginário de muitos adolescentes, eu acho, assim. Uma pena que aconteceu, né, com o Jornal à Tarde. Eu saí do jornal, eu fui muito feliz, assim, muito feliz. Mas no Jornal à Tarde, por ter um contato muito próximo com o marketing, foi aonde eu comecei a batalhar por um cargo de marketing. Foi lá que eu tentei conseguir isso. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pós-graduação. A faculdade Uninassal hoje chamava Maurício de Nassau. Que Nossa, lembro. muito tempo atrás. E aí surgiu um curso de pós-graduação em marketing. O jornal, inclusive, pagou uma parte do meu curso de marketing. Massa. E na minha cabeça, se a empresa está fazendo esse investimento, ela tem a pretensão de abrir as portas para que eu seja um profissional Sim. daquilo.
Não aconteceu. Mas eu acho que não foi que fecharam as portas para mim. Eu fazia muito bem o trabalho na coordenação do classificados. Esse é um problema. Eu conto assim, parece tudo muito fácil, muito legal, mas era muito trabalho e muito pepino. Muito problema, assim, sabe? Muito pepino grosso e reto. Muito pepino grosso, reto. Nenhum era colegial, nem menininha, eram pepinos bem robustos, assim, era muito problema. E eu resolvia bem isso, mas eu tinha um aparato também de equipe muito bacana. E eu era liderado por uma pessoa incrível, Silvana Pires. Agradeço todos os dias ter entrado na minha vida como minha chefe. Sim. Eu acho que poucas vezes eu fui tão bem liderado na minha vida. Silvana era do tipo assim, eu dizia, Silvana, tive uma ideia, ela senta aqui e me conta. Silvana, tem uma coisa em São Paulo, que é um evento que eu posso trazer coisa. Ela fez, então arrume as malas e vá. Silvana era assim, traga as ideias, mas traga isso estruturado. Seja profissional, pense em custo, resultado, a curto, a médio, longo prazo. Ela queria que você tivesse ideias, mas que você trouxesse isso bem feito. Na prática. E a gente inventava mil coisas, né? Inventou prêmio corretor do ano. E mudava caderno. E incrementava coisas. Silvana tinha um lema muito bacana. Ela dizia, não é porque a gente tem 98% da fatia de mercado que a gente não vai estar pensando à frente, olhando no retrovisor. É olhando aqui atrás para ver o que a gente já fez e sempre como a gente pode melhorar. Foi incrível a experiência. E aí, quando eu percebi que eu não ia para o marketing, eu queria muito, tinha terminado após já. Aí eu tentei isso lá, né, fez uma proposta, assim, cheguei com a ideia na mão. Ela fez, a gente precisa de gente muito mais experiente no marketing, você faz super bem isso. Eu disse, então eu vou dar um passo, fiz a loucura. Minha mãe quase surtou quando ela soube que eu tinha pedido demissão, eu pedi demissão. Que E coragem, né? esse objeto aqui, ele tem um significado muito especial. Porque ele foi o último presente que eu ganhei do Jornal à Tarde, que foi o meu último trabalho, o meu último emprego, que não foi de marketing. A partir desse presente, eu me despedi. Eu amo lápis, né? Lápis, caneta. Eu uso a tecnologia a meu favor, mas eu tenho agenda de papel. Eu tenho caderno que eu escrevo as minhas pendências. Eu amo riscar a pendência, ver a pendência Não riscada. é a mesma coisa, não é igual, não. Ainda eu compro agenda todo ano. Se eu gostar da capa, eu compro o miolo da agenda. O negócio é ritualístico. E o pessoal, quando me deu isso aqui de presente, porque eu andava cheio de tralha de lápis, né? O marketing me deu de presente, eu guardo com o maior carinho, isso até hoje. 2008, 2009. Tem escrito aqui à tarde. Tem escrito à tarde. Né? Aqui, tem a marquinha do Jornal à Tarde. Nessa época, o Jornal à Tarde, ele já tinha as lojas multimídia, que eu era coordenador também, que eram postos mais completos. Você podia ouvir música da Rádio à Tarde FM, você podia imprimir documentos, você podia comprar o jornal do dia, você podia fazer uma assinatura. A loja oferecia todos os serviços, era uma loja multisserviços, multimídia. E aí, por isso que tem uns desenhos já mais de um pessoal ouvindo música, tablet, tá vendo? Já tem umas coisinhas mais moderninhas, tá vendo? Mais de computador. Guardei isso para lembrar que eu ia sair dali e eu ia trabalhar com marketing. E foi isso que aconteceu. Aí, primeiro emprego de marketing. Conseguiu. Meu Deus, vou contar uma coisa que ninguém sabe. E é uma... Só pra gente. Todo mundo tem que fazer uma dessas um dia. Se você não botar a cara na porta, né? Se você não der um tapa na mesa, você não chega em lugar nenhum. E aí, pós-graduado já, eu participei de não foi nem um processo seletivo, eu vi uma vaga para ser gerente de marketing de uma construtora. E eu tinha muita intimidade com o mercado imobiliário, porque dentro do Jornal à Tarde, Silvana incentivava a gente a ter ideias e fazer coisas. Então, por exemplo, no Jornal à Tarde, eu fazia palestras para ensinar como você otimizar os seus anúncios, como escrever melhor os seus anúncios no Classificados. E essas palestras eram para corretores de imóveis. Foi o primeiro contato que eu tive assim, com o mercado imobiliário e com corretores de imóveis no Jornal à Tarde. Fui fazer a minha entrevista, não era um processo seletivo, foi um bate-papo. Senta aí, vamos tomar um café. Eu totalmente desacostumado, né? Acostumado com um processo tradicional de senta, vai eliminando. Não, sentei com a diretora, na época, Diana. Diana hoje mora nos Estados Unidos e tal, mas Diana era o braço forte. Repare que eu falo sempre de mulheres líderes, né? Eu tenho uma sorte, assim. Credicar, eu tive uma líder chamada Andréa, incrível. Jornal à Tarde, Silvana. Sertenge, eu chego pra Diana. Eu sempre liderado por mulheres. Isso, pra mim, tem uma explicação muito incrível do profissional que eu me tornei. E aí, Diana disse, adorei você. Amanhã a gente dá uma resposta, mas
Vamos. E fui. Gerenciar o marketing de uma construtora. E aí a coisa começou a acontecer. Porque aí quando você coloca a mão na massa, a responsabilidade está com você, você sabe que pode fazer, sabe que tem talento. O pensamento estratégico já existia comigo. Eu já ajudava, já participava do marketing no jornal, do marketing do Classificados, né? Vanessa Luiza, que era nosso marketing, me dava: o que que você achou da campanha? Olha aqui essa peça. O que você Hum. acha dessa ideia? A troca dentro do jornal era muito grande. Então, o conhecimento acabou surgindo. E o pensamento estratégico já existia. Eu disse: é aqui que eu vou colocar em prática. Fiquei um tempo na Sertenge. Amei, mas não gostei. Uma empresa que na época, né, onde tem uma outra diretoria, mas muito difícil de lidar. Muito difícil de Hum. lidar. E aí, talvez eu não tivesse a devida maturidade emocional de lidar com empresas mais complexas, porque eu tinha vindo de lugares onde eu era muito bem recebido, onde todo mundo se apoiava, se ajudava. E apesar de Hum. ser uma construtora, era um escritório super pequeno, assim, muito pouquíssimas pessoas trabalhavam ali. E aí, também não, eu nunca fui demitido na minha vida, né? Só recentemente, numa experiência que eu nem sei se eu vou contar aqui. Eu fui demitido, eu fui demitido, sério, 2021, eu acho, fui demitido. O que que eu faço agora? Porque eu nunca tinha demitido na minha vida, foi a primeira vez. E aí, pedi demissão. Isso também, eu acho que eu nunca me conformei em ficar num lugar onde eu estava muito infeliz. Você ficou quanto tempo na Fiquei 6 Sertenge? meses só na Sertenge, Foi foi mesmo? pouquíssimo tempo. Fiz 2 lançamentos imobiliários, uma trabalheira danada, assim, Hum. mas eu Não era o que você queria, eu até gostava muito, assim. do trabalho, mas É, não do local. eu Eu chegava na entendo. obra, né, eu tinha que ir pra obra, às vezes, para colocar uma placa no estande de vendas, e os operários lá trabalhando, eu falava: "Oi gente, licença, bom dia. Deixa eu falar uma coisa, eu preciso colocar uma placa aqui no terreno", ninguém me ouvia. E aí Diana um dia chegou e fez assim: "Assim que fala com o peão", e deu um grito, Uhum. todos os caras olharam. Aí depois eu chamei todo mundo, eu disse: "Tudo bem, eu não vou fazer isso nunca, não é da minha índole gritar com ninguém, então quando eu chegar, me ouçam, assim, eu vou pedir com educação da próxima vez". Todo mundo: "Seu Marcelo, é por causa do barulho da obra, não é pelo desrespeito, é porque tá tudo tão barulho que se o senhor não gritar, ninguém vai ouvir". Aí eu fiz: "Ah, não é uma questão de falta de educação não", aí todo mundo: "Não, Marcelo, pode gritar, tem betoneira ligada, tem Hum. tudo acontecendo". Realmente, né, eu: "Oi, licença, bom dia", ninguém ia me ouvir. Aí eu tive que aprender a dar uns gritos para as pessoas me escutarem e vai colocar É. o diacho da placa lá no lugar. Demissão pedida, solto, o que é que eu faço da vida? Tinha dinheiro guardado, então também não estava desesperado não. E aí, tive um pequeno fragmento de tempo, 45 dias para trabalhar com, Hum. Cláudia na Janela do Mundo. Cláudia era assessora, né, produtora de Carlinhos Brau. Ah. Aí caí lá, Daniel Tomé, meu amigo, me deu essa chance junto com Cláudia, mas foi tudo muito rápido, tudo 45 dias, porque antes de entrar eu já tinha colocado o currículo em vários lugares. E aí talvez eu tenha entrado logo depois disso na maior empresa que eu pudesse trabalhar, que foi o SESI na Bahia. Massa. Não fazia ideia do que era o sistema. Na verdade, todo mundo confunde o que é sistema FIEB, né? FIEB, SESI, Senai, O Zécio, né? IEL, e aí confunde com SESC, com SENAC. É. Todo mundo mistura tudo. E eu, claro, não era diferente, misturei tudo. Mas precisavam de um analista de comunicação. Lá, eu já tinha cargo de gestão, né? Mas eu disse: bom, vamos tentar lá. E aí cheguei de paraquedas no SESI Bahia. Uma empresa inacreditável, assim. É mesmo. É difícil até de explicar a dimensão do trabalho que é feito, né? Porque algo que foi pensado por um presidente em 1942, uma estrutura criada, porque ele apostou na indústria nacional, né, na indústria baiana, como um polo provedor de emprego e de produção baiana, e construir a federação para isso. É uma loucura ver toda a história que a federação tem, né, que a FIEB tem, e até onde chegou. Hoje o Cimatec, que é um dos maiores centros tecnológicos da América Latina, tal, trabalhar perto disso e dessas pessoas foi uma loucura. Foi Um mesmo. negócio assim, nossa, eu não tinha muita proporção. A Credicar era uma empresa grande, mas o escritório era de call center, então não era a central da Credicar. Inclusive no 11 de setembro a gente tomou um susto, que a gente estava trabalhando, quando o avião bateu, o primeiro contato que teve foi assim: houve um atentado na Credicar de Nova York, porque foi bem no andar da Credicar de Nova York.
Então a gente achou que era um atentado na Credicar. A gente não tinha entendido que era um atentado terrorista. Um Sim, avião bateu sim. na Credicar, pode ser um atentado. Foi uma coisa meio confusa. Mas empresa grande mesmo foi o SESI. Foi a primeira que eu disse assim, Você nossa fazia o senhora. que lá? Eu entrei como analista de comunicação. Eu O que é entrei. que o analista de comunicação Menina, eu faz? entrei primeiro porque tinha um projeto de CRM. CRM é Customer Relationship Management. O nome é bonito, mas é basicamente gerenciar o relacionamento com o cliente. Ah, Vocês lembram quando a gente era pequeno e que tinha uma padaria do lado de casa e que a gente comprava fiado? E que o cara ia anotando lá, Marcelo, um pão, 2 pães, 1 litro de leite. No final, ele fazia a conta do mês e você pagava tudo. Isso é gestão de relacionamento com o cliente. Ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu consumi, há uma relação de confiança. No final do mês eu pago. Ele geria ali aquele relacionamento que eu tinha. CRM é isso, só que hoje se tem ferramentas incríveis, sistemas inacreditáveis, mas CRM, mais do que uma ferramenta, é uma filosofia de você querer gerir o relacionamento com o seu cliente. E eu tinha aprendido isso muito no Jornal à Tarde. Implantou o Safari na época, acho que era Safari o nome, Rafa vai me matar se eu errei o nome, que era ele que cuidava disso, mas aprendi muito de CRM por causa do Jornal à Tarde. É de lidar, literalmente, de lidar com o sistema, porque a gente tinha o cartãozinho do cartão fidelidade do Jornal à Tarde, então tinha que controlar quem recebia, quais eram os parceiros, quantos acessos tinham dos parceiros a cada uma das empresas associadas. Cartãozinho fidelidade lá atrás, o Jornal à Tarde fez. Até hoje é na carteira, não uso, mas guardo no coração. Eu guardo as coisas, eu tenho uns apegos, assim, estranhos e tal. E aí, no SESI Bahia, eu tive uma experiência de volume e de proporção de projetos internacionais, inclusive. E eu fui para a área de CRM, mas a minha líder na época, a Nádia, ela era assessora de relações com o mercado. Então, ela cuidava de marketing e comunicação. E ela era a head, ela era a cabeça do marketing dentro do SESI na Bahia. E a Bahia toda, né? Todas as unidades do SESI. E aí, nesse processo, eu era o braço direito dela. Muito trabalho, muita campanha, diversos serviços que o SESI tem, o leque é gigantesco, 2 áreas macro, né? Educação e segurança e saúde no trabalho. Mas de educação desdobra para educação continuada, educação de jovens e adultos e educação regular, que são as escolas SESI na Bahia toda. Acho que hoje são 11 ou 12 escolas. Na época eram 4. Então eu passei pela transição até que fosse a chegar, na minha época eu saí com 10 escolas. E a área de saúde e segurança, saúde do trabalhador, segurança do trabalhador e a parte de estilo de vida, que era lazer e esportes, etc. você ficou quanto tempo lá? Foram quase 9 anos no É SESI, mesmo? foi. Uma experiência incrível, porque no SESI, depois houve uma mudança de gestão, eu fui ter uma outra gestora, que é Tati, que é um ser humano inacreditável também. Outra mulher, Outra Nádia, mulher. mulher. Depois veio uma outra mulher, que Que é bom. Tati. Minha vida sempre foi ser liderada por mulheres, sempre tive muito essa relação. E aí houve uma mudança, e Tati me convidou para ser o responsável pela parte de comunicação do SESI. E aí, Ah, eu assumi a comunicação do SESI na Bahia. Eu era o responsável direto. Tati me liderava como gerente, eu cuidava da comunicação. E aí a coisa muda, né, a proporção. Porque o projeto de CRM acabou demorando muito. Eu tinha medo de ficar desnecessário. Então eu comecei a cavar uma outra coisa. Deixa eu te ajudar com comunicação, deixa que eu faço isso, deixa que eu assumo aquilo, sube, resolve, desce, não sei o quê. Eu sugere troca e eu disse, vamos mudar o fluxo de comunicação? E ela disse, vamos mudar o fluxo de comunicação. Vamos mudar, vamos fazer assim agora pra gente testar, ver se consegue fazer melhor e mais rápido. E aí, nesse processo, fui assumindo mais responsabilidades até ser o responsável pela comunicação do SESI na Bahia. E aí a coisa só fazia crescer. O volume era giga. Deve ser ainda, as meninas estão no meu lugar, porque eu fico amigo também das pessoas, né? Então eu tenho contato ainda com quem ficou nos meus cargos anteriores. E aí a coisa cresceu, cresceu, cresceu. Era enorme, não parava de crescer muito. E era um processo, a gente precisava pensar em tudo, assim, como fazer mais, como fazer melhor, como como assim? otimizar as As coisas. propagandas, É porque, como eram material de muitos serviços, divulgação. imagina, eram muitos serviços, ainda são muitos Sim. serviços. Cada um deles, o grande trabalho da Hum, federação e do SESI, claro, é sim. a indústria. O SESI é o serviço social da indústria. Então, Sim. tudo é para a indústria. Mas algumas coisas são também para a comunidade. Sim. Então, muitos públicos muito diversos. Por quê?
a gente pensa nas 10 escolas de educação regular, o meu público é o filho do trabalhador da indústria, da criança e do adolescente. Esse é o meu público-alvo. Então, projetos, ideias, campeonatos. O SESI é referência em robótica internacional, quase. Os meninos daqui da Bahia, nem sei se todo mundo sabe disso, mas ganham concursos internacionais. Não é pioneira, mas assim, é uma das potências em robótica. Se a gente falar de educação continuada, é desenvolvimento de cursos de curta duração para o trabalhador da indústria. Se a gente fala de educação para jovens e adultos, é para o trabalhador da indústria que não concluiu o ensino médio e fundamental. Então, públicos muito diferentes. O público era trabalhador da indústria, mas segmentado em diversos mil pedaços. Então, a cabeça da comunicação, as meninas da comunicação, porque eu era o cara de comunicação do SESI, e eu tinha uma área de comunicação dentro da FIEB, que era uma equipe que executava isso, que lidava com as agências, com a parte de relações públicas, com a parte de imprensa, com a parte de marketing digital. Enorme, né? GCI, que chamava Gerência de Comunicação Institucional. Era uma estrutura é uma estrutura muito grande. Aí eu experimentei muita gente trabalhando, assim, muita coisa para acontecer, mas o volume também era gigantesco. E aí campanhas gigantescas. A gente mudou, eu participei de uma etapa muito importante na minha vida como cara de marketing, porque quando a gente vai para marketing e a gente entende o que é marketing mesmo, separado de publicidade, relações públicas, jornalismo, design, quando a gente entende os papéis de cada um dentro desse ciclo de comunicação, o que a gente quer fazer é uma coisa grande. A intenção, o desejo é fazer uma coisa grande, uma grande campanha. Eu participei de uma coisa sensacional com Clécia Lobo, que é a gerente de comunicação do SESI na Bahia, uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, uma das gestoras mais inacreditáveis que eu já vi. Mulher é uma potência. Outra mulher. Não tem jeito. É E que vocês aí, fizeram lá? a escola SESI, eram 4 escolas, né? Retiro, vou esquecer alguma, mas Tem uma em Retiro, Piatã, Candeias, né? Piatã, moro pertinho dela, que era a única que tinha ensino médio, e era, ai meu Deus, Retiro, Piatã, Candeias e Camaçari. É isso, Marcelo? Não sei, viu? Me perdoem aí, já faz tempo. E assim, tinha uma vibe de escola pública. Não era pública, era privada, mas assim, as cores do fardamento, tudo vermelho, azul e branco, porque o SESI é vermelho, azul e branco. Então, havia uma confusão já pela própria estrutura de FIEB, SESI, SENAI, IEL, SESC, SENAC. Já havia uma confusão interna também. É uma escola e tem um projeto chamado EBEP, Educação Básica e Educação Técnica. O que é esse projeto? Era tanta coisa bacana, mas tudo muito difícil de comunicar. Um grande desafio pra gente era conseguir fazer as pessoas entenderem essa grande engrenagem que era. E esse era um papel da comunicação. Então, eu, né, perdi alguns cabelos. Você vê que eu tenho cabelo pra 48 anos, né? Não tenho do Tem que reclamar, não. bastante. Tá melhor que muita gente. Tá bom. Mas meu pai, todo mundo tem cabelo na minha família, então não ia ficar careca, não, eu acho. Não ia ter essa daí, não. E aí lá, quando eu peguei esse desafio e a gente começou a crescer, eu passei pela mudança do posicionamento da escola SESI. Porque a presidência da FIEB e a superintendência do SESI, que ainda é Armando, que também é um grande gestor, começaram a implantar novas escolas no interior, escolas SESI pelos interiores. Então, num ano, 2 escolas, no outro ano, mais 2, no outro ano, mais... Armando é uma potência de construção de educação. E aí a gente deu um passo incrível, e aí eu participei de uma mudança, que eu sempre quis trabalhar num grande projeto. A gente saiu de escola SESI para uma rede de educação SESI. E aí muda tudo. Muda posicionamento, muda marca, muda farda, muda campanha. E aí a coisa foi gigantesca. Claro, acontece por etapas, mas a mudança foi gigantesca. Eu sempre quis participar de um processo nessa proporção e acho que esse foi o grande momento, Mas você já assim, estava saindo já nesse tudo momento? que eu aprendi. Não, eu fiquei ainda há muitos anos. Isso aí levei Logo muito no tempo. início. Inaugurei muita escola, botei muita placa lá, muito evento de escola, viajei pelo interior todo, conhecia todas as escolas. A gente tem uma coisa super bacana, a gente cresceu a um ponto da gente contratar 2 atores que representassem o público jovem. E um desses atores é um ator que tá super famoso na Globo e vai fazer agora o papel de Sardinha em Vale Tudo, que é Lucas Leto. Lucas fez Pantanal, não sei se vocês lembram, o Lucas fez Pantanal, ele era o Rasta lá, filho de Murilo Benício, o filho de Murilo Benício. E Lucas hoje tá super assim, mas a gente
bateu o olho em Lucas e disse: esse menino vai Hum, representar bem o aluno do ensino médio no SESI. O Lucas ficou com a gente 3 anos na campanha. Uma hum, campanha incrível. A gente fez uma websérie com o Lucas. Tá entendendo hum. porque eu ficava apaixonado pelo negócio? Não tinha como. Tinha uma Kombi plotada. A gente viajava para os interiores. Eu ia de avião, porque eu já sou um senhor de idade, eu não aguentava ficar de ônibus, não. Mas a gente gravava e depois montava uma websérie, assim. A Kombi do ensino da educação ia passando pelas escolas do interior e contando como é que esses projetos aconteciam. Claro que para isso tudo tem que ter orçamento, né? Sim. Esquece essa coisa de marketing sem dinheiro. O marketing precisa de investimento. Não achem que em uma altura dessa do campeonato as coisas orgânicas vão Haja simplesmente pipocar, criatividade. já criatividade, competindo com tudo que é pago hoje. É muito difícil você conseguir hoje alavancar. Você pode até fazer o que eu chamo de promoção anabolizada, sabe? Pega uma coisa que tá ali fria, injeta algo, esses virais estranhos, a coisa cresce, mas depois ela volta, assim, não. Se não tiver um bom planejamento de crescimento, desenvolvimento, as pessoas pensam que marketing, a gente vai sentar e ter grandes ideias e pensar em coisas e Aquele momento campanhas eureka, né? mirabolantes. Eureka, não é assim que funciona, gente. Marketing tem muito trabalho analítico, tem que lidar com muito orçamento. A função de um profissional de marketing é você ter o entendimento estratégico daquela necessidade. Então, por exemplo, quando a gente decidiu mudar de escola SESI para a rede de educação SESI Bahia, a gente tinha mais escolas, e aí um momento a gente teve um insight, Clécia teve um insight, e a gente transformou aquilo, criou o arcabouço publicitário. Então, como marketing, a gente pegou a publicidade para nos dar apoio, o jornalismo para nos dar apoio, o design para nos dar apoio, a relações públicas para nos dar apoio, e todas essas pessoas, né, todo esse arcabouço de comunicação trabalha em prol desse objetivo. Alguém tem que liderar isso para que tudo isso tenha uma Qual a unicidade. diferença nesse caso do marketing para publicidade? Fazendo uma Olha, vamos pergunta lá. assim O bem. publicitário, vão me matar agora. Tem muito publicitário que trabalha como gestor de marketing, acabou que embolou o negócio. Acho que jornalista, todo mundo sabe exatamente o que é que faz, né? O jornalista é mais claro, assim. Mas o profissional de relações públicas, principalmente no estado da Bahia, que faz parte desse conglomerado aí de comunicação, ele acabou ficando um pouco perdido. Eu não vejo, nunca vi, das empresas que trabalhei, profissionais de relações públicas atuando como relações públicas. Geralmente não havia grupos ou equipes. Quando tinha, era um único profissional cuidando daquilo e usando a equipe de marketing e comunicação como um aparato de suporte, etc. Mas o marketing, ele tem o papel de fazer uma gestão estratégica. Eh Acho que você já deve ter passado por isso. Quando alguém chega com uma ideia muito doida assim na sua mesa, tive uma ideia e joga aqui. O papel do marketing é olhar para aquilo e dizer: olha, tem até um potencial, mas precisa agora trabalhar muito em cima disso. Para quem é, quanto custa, tem orçamento, por que que isso veio? Você tem que fazer uma série de questionamentos e perguntas para que o desenvolvimento estratégico realmente faça com que você consiga alcançar aquele objetivo. Então tem muito orçamento chato que você tem que cortar ideia e a coisa ficou complicada, pesada, não tem dinheiro para isso, agora não dá, etc. Eh, mas tudo tem que ser feito com objetivos muito claros. Então o marketing ele cuida basicamente de uma parte estratégica. A estratégia. Vamos lançar um novo produto na nossa empresa. Vocês são um podcast aqui. Vocês querem lançar um novo produto, vocês querem aproveitar e vender picolé aqui dentro. Alguém de marketing vai ter que entender. Como é que eu faço a vender picolé aqui dentro? Menino, a primeira pergunta que eu vou fazer é sim. Me O seu conte. público tá falando no microfone. Que horas eles vão tomar o picolé? Eles vão comprar o picolé na entrada ou vão comprar o picolé na saída? Ah, eles vão comprar o picolé na entrada. Eu digo, mas e se tiver rouco? E se não der tempo de terminar? E se o picolé sujar a mão, tem aonde lavar a mão? Ah, eu não gostei do marketing, não. Você entendeu? E aí as perguntas surgem. Não, mas ele vai comprar na saída. Tá, mas ele vai chupar aqui? Não dá porque tem gente esperando e pode pingar e sujar o estúdio. Ele vai chupar em casa. Então tem que ser uma embalagem que sustente o suficiente para que ele vá para aquele lugar e o picolé não derrita. Quanto custa essa embalagem? Essa embalagem vai encarecer. Você tá entendendo? Ah, não gostei, não. É isso que o marketing faz. Porque, né? Vamos vender o picolé. Colocou o freezer aqui. Se não tiver estratégia, se você não estiver olhando para o perfil do seu público, para o comportamento do perfil do seu público, nada vai acontecer. E tu saiu de lá por quê, homem? Como foi essa. A coisa ganhou proporções grandes, muito trabalho e a minha saúde mental ficou prejudicada.
Sim, Foi. sim. Eu sofri um burnout É, que a seríssimo. gente chama hoje de burnout. Na época não tinha É, esse nome, né? geração Z, né, que chama de burnout. Eu tive um É, surto mesmo, assim. Eu tive uma depressão que me acompanha até é hoje. mesmo. Eu comecei a me tratar em 2016. Tive uma crise terrível em 2017. Conheci o fundo do poço em depressão. Me reergui. E me trato desde então. Hoje eu tô super bem, estável, mas fico de olho nela ali, sabe? Lido com ela, lido com uma certa proximidade. Mas eu tava com. Chegou num momento de fluxo de trabalho que tava desumano, assim, ultrapassou, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar disso e Sim, nem de dizer que aconteceu isso dentro de uma empresa, porque muita gente passa hoje por isso dentro de sim. empresa e a gente tem que perder a vergonha de dizer que as empresas às vezes nos adoecem. É o famoso trabalho enquanto eles dormem, né? É. E aí eu fiquei muito mal, me tratei, mas em 2018 eu pedi demissão. E Eu, aí? sério, demissão. E aí pedi demissão, sendo profissional de eu estava num processo que, assim, eu já estava num posicionamento profissional que não dava para eu aceitar qualquer coisa. Na verdade, nem que eu aceitasse qualquer coisa, as pessoas nem me chamavam mais para cargo de analista, assistente, É. coordenação. E aí eu fiquei um pouco patinando, e aí Aí você fala, não, mas eu aceito. eu também não estava muito aceitando. Eu Ah, estava num tá. processo assim, eu disse: "Eu vou precisar Tava mais parar agora". seletivo. Eu parei para pensar estrategicamente. Sim, boa. Eu disse: "Deixa eu pensar aqui estrategicamente, tipo assim, quem eu posso procurar para eu não sair disparando não fazia mais sentido disparar currículo à torto e à direita para qualquer lugar. Então eu fui buscar grandes empresas, eu vim de indústria, né, então eu fui abordar as grandes indústrias, pessoas que eu já tinha trabalhado em projetos e que me conheciam. Mas a indústria baiana, ela não poucas marcas de indústria na Bahia têm a sede em Salvador. Então o Boticário, por exemplo, tem uma fábrica em Salvador, mas a sede Verdade. do marketing acho que é em Belo Horizonte. Então é São Paulo, Rio, aquele eixo maior. Então não consegui oportunidades. Aí eu briguei com o marketing, nós tivemos uma desavença, porque qualquer relacionamento tão longo Sim, sim, tem sim. momentos de desavença, e eu disse: "Não acredito mais em você, vamos dar um tempo". E aí veio porque tenho essas 2 viradas de chave, né, de administrador para marketing e de marketing para corretor de imóveis. Foi mesmo. Vai entender como foi que isso aconteceu. Minha irmã é publicitária, Marcelo Antoni agora vira corretor, né? virou corretor Tá de alto vendo? padrão. Exatamente. E aí, minha irmã já atuava como corretora, minha irmã é publicitária, atuou com marketing durante muito tempo, publicitária, foi gestora de marketing. Minha irmã foi gerente de marketing do grupo Volvo, Volvo Foi Caminhões. mesmo. A gente vingou direitinho, assim, a gente trabalhou em lugares legais. E estava como corretora de imóveis. Foi morar na Irlanda, voltou, fez o curso e disse: "Vou ser corretora de imóveis". E eu tinha um preconceito com corretor de imóveis. Eu dizia: "É um povo que se veste mal, que fala mal". É uma coisa É, meio que eu ganha dinheiro achava eu direitinho. não achava isso não, eu tinha cá minhas dúvidas. Marqueteiro, né, eu ficava, assim, desconfiando se não Hum, era conversa, ou se hum. realmente ganhava esse dinheiro todo. Fiquei super desconfiado, disse: "Menino, isso não é verdade". E resisti. Aí, fui trabalhar num projeto com meu primo, um projeto no Sebrae, uma consultoria, uma mentoria de comunicação e marketing no Hum. Sebrae, para micro e pequenas empresas. A coisa cresceu rápido, porque o Sebrae abraçou o projeto, o mercado baiano abraçou o projeto, e aí não começou devagar não, já começou Ah, assim, 12 clientes, depois 100 clientes, depois 150 clientes. Eu fazia o atendimento online de consultoria, a coisa cresceu, ele disse: "Não dá mais, vai virar coordenador, vamos recrutar mais pessoas". Aí eu coordenava as pessoas que faziam a mentoria. e corretor? Ainda Não, ainda não não, estava ainda como não. corretor, isso foi antes da corretagem. E viajava pelo estado fazendo palestras de marketing digital, porque o cliente Hum, comprava o nosso curso na hora da palestra. Cansei de terminar a palestra pela cidade do interior, o cliente vinha. A comunicação tá aqui. hum. Tem gente que se comunica bem, eh, no gestual ou na escrita, a minha tá na fala. E aí, fiquei um tempo com isso, e aí chegou a pandemia. A pandemia ruiu com a Hum. gente. Eu achei que a gente ia dar um grande salto. A minha análise de público foi: trabalhamos com micro, pequena e algumas médias empresas, eles vão entender que não pode mais no presencial, então a gente vai alavancar Sim, o isso, vai crescer, vai dar um digital. grande salto. Só que o empresariado baiano não entendeu que isso era um investimento, ele entendeu como um Sim, custo. Então ele parou sim. de contratar o curso. E aí a coisa caiu até a gente fechar.
Eu não sei esperar as coisas ficarem ruins, vou fazer o curso de corretagem. Corri, fiz o curso. Eu já fui professor de um curso de corretagem de imóvel. Dei aula há 1 ano. Entendeu? É tanta coisa. Eu vou falando, eu vou lembrando. Me meti uma vez a dar aula de marketing para mercado imobiliário. E fiquei 1 ano como professor, foi. Um curso super legal. E aí, fiz o curso, entrei como estagiário na imobiliária. E eu lembro que, assim, com 30 dias eu fiz a minha primeira venda. E foi muito bacana. Eu vivi de corretagem durante 4 anos, quase, né? Não posso dizer que foi ruim. A coisa foi acontecendo, você vai aprendendo, vai pegando o traquejo, vai entendendo como aquilo funciona. Minha irmã cresceu, abriu uma imobiliária, me levou para trabalhar com ela, com uma fase excelente, porque ela saca muito de marketing digital. Minha irmã é do tipo que investe, sabe? Pega o dinheiro, faz o curso, pega o dinheiro, faz campanha, pega o dinheiro, compra equipamento. Então ela tem drone, máquina profissional, ela é toda assim. Ela ama tecnologia. E eu fui com ela. Então a gente junto trabalhou bem, mas ela teve problemas com a sociedade dela, fechou a imobiliária, fiquei um pouco tateando, fui para uma imobiliária. 2023 foi um ano terrível para mim como corretor de imóveis. Consegui pouquíssimas coisas, o dinheiro que eu tinha guardado começou a ir embora, começou a dar aquele desespero. Eu fazendo, você faz tudo certinho, né? Porque eu como marketing, eu usava todo o meu conhecimento para atender com excelência, fazer boas campanhas. Eu tenho, meu Instagram tá ativo ainda, depois eu vou passar para vocês, é claro, que eu vou fazer esse Passa né? logo, arroba. @M Martins Corretor. Pode ir lá, Marcelo Martins Corretor, mas é M Martins Corretor. E lá eu coloco os empreendimentos, eu falo, eu apresento, falo mais do que aqui, inclusive. E aí, nesse processo, 2023, eu vim em 2020, 21, 22, crescendo, 2020, acho. E aí eu disse, não vou esperar para poder ver isso aqui ruir, vou procurar trabalho. Vou voltar, já tinha CNPJ, né? Já era empresa por causa do trabalho no Sebrae. E aí mandei o currículo e um belo dia recebi uma ligação, e aí conversa. Olha, você passou para a próxima etapa, vamos para um processo seletivo. Não podia dizer qual era a empresa. Vamos para o processo seletivo. Quando abriu a tela, isso foi em 2023, lá em julho mais ou menos. Um monte de gente jovem, assim. Aí eu tenho 23, eu sou formado em marketing, eu tenho 22, eu sou formado nisso, eu tenho 25. Eu disse, eu tenho 48. E esse processo seletivo, eu decidi que eu não ia, porque às vezes eu participava, eu omitia algumas coisas para não ficar. Porque algumas vezes eu fui recusado porque eu estava hiperqualificado. Sim, Assim, você não sim. vai topar ficar aqui 6 meses, então não adianta contratar você. Nesse eu disse, eu não quero nem saber. Eu vou jogar tudo no ventilador, eu vou contar tudo assim que eu já fiz. E não me contratar, paciência. Mas eu não vou ficar aqui omitindo coisa para poder conseguir o trabalho. E aí nesse eu botei o negócio para jogo. Trouxe a experiência toda, trouxe tudo para jogo. E aí um dia eu descobri que era a empresa que eu tô até hoje. O Instituto Valenciano de Infertilidade, Clínica IVE, uma clínica de reprodução humana. Eu disse, meu, eu fiz Credit Card, ticket, CIA. Aí fui para Carlinhos Brau ali, 45 dias, mas foi maravilhoso trabalhar com Carlinhos e com os projetos da Janela do Mundo, que era uma produtora, né? Não era só Carlinhos, o produto tinham vários. SESI Bahia, né? Trabalhei para a indústria. Jornal à Tarde, Veículo. Tudo isso eu estava lidando, mas uma clínica de reprodução humana. E aí eu pensei, né? Uma clínica, uma empresa menor, será que eu vou me adaptar? Porque, vamos lá. E aí eu não sabia nada da clínica. Acho que pela primeira vez eu não sabia nada da marca, corri pra internet. Uma das maiores do mundo, E aí eu né? descobri que a clínica fazia parte da maior rede internacional de reprodução humana. Na época, 150 clínicas pelo planeta. A empresa nem é brasileira, ela é espanhola. E aí que eu fui entender a proporção do negócio, né? Não é uma clínica, é uma referência nacional, é uma referência baiana, é uma referência nacional e o grupo é o maior do planeta. Peguei, inclusive, hoje não é mais uma empresa espanhola, né? Um grupo americano comprou, um grupo chamado KKR comprou a empresa. Então, hoje, nossos grandes líderes são americanos. E aí, de 150 pulou para 190 clínicas hoje pelo planeta. E aí, o espanhol que eu aprendi lá atrás, autodidata, que eu tanto sempre gostei da língua, mas sempre achei um absurdo as pessoas falarem errado e falarem portunhol. E aí eu estudei por conta própria. Minha última etapa do processo seletivo foi uma entrevista com a diretora em Valência, na Espanha. E aí, no dia seguinte, recebi a informação de que eu estava contratado.
que eu era o head marketing do Eles já IVE. tinham um tempo aqui já em Salvador? Eles tinham 13 anos quando eu entrei. Ah. Já tinha bastante. Gente, reprodução humana é uma coisa tão longe da minha realidade. Eu fui casado 10 anos, sou divorciado, mas não tenho filhos e nunca quis ser pai. Nunca foi meu desejo ser pai. Então, reprodução humana era uma coisa que passava batida por mim, assim. É Eu que os nem humanos precisam se reproduzir, tenho né? reprodução humana, sei o que é por alto, assim, mas meu Deus do céu. E aí, a clínica é na Paulo Seixas, eu dizia, eu nunca vi esse prédio, onde fica isso? E eu, internet. E tomei um grande susto, porque eu passei batido por isso a vida toda. Não imaginei entrar nesse negócio. Fui para lá. Toda a equipe que trabalha comigo no marketing fica em Valência, na Espanha. Então, milhares de desafios Hum. novos, né? Eu tenho que falar espanhol fluente com eles. Melhorou bastante nesse 1 ano e 6 meses que eu tô lá na clínica. Porque todos os dias, de 8 às 12, eu tenho que estar o tempo todo com Eles eles que fazem o online. material, não? Como? Eles que fazem o material? Eles fazem tudo. O único trabalho que não é Hum. feito na Espanha é o trabalho de assessoria de imprensa. A gente tem aqui a Pipa Comunicação com os mini Pietro, as lindas que estão comigo estão na clínica há muito mais tempo e são um suporte incrível para mim no Brasil. São meus únicos fornecedores no Brasil, é a Pipa, que é a assessoria de imprensa. Então a Pipa faz os textos, faz os releases, articula as entrevistas da gente, mas todo o resto do meu backup, atendimento, publicidade, design, digital, CRM, tudo de marketing fica lá na Espanha. E o que o marketing daqui faz? O marketing daqui sou eu, né? Eu tenho uma rotina, então nós temos todas as campanhas mensais que são de prospect e retargeting. Prospect, vamos lá, né? Para prospectar novos clientes, então digitalmente eu tenho que ter estratégias para, se você me procurar no Google, né? Como ter um bebê através da reprodução humana? Plim, aparece a gente. Quero congelar os meus óvulos porque eu quero ser mãe depois. Plim, aparece a gente. Se você encontrou a gente e clicou, mas não preencheu o formulário, não deu aquele passo, a gente tem um retarget. Então a gente volta para você com uma campanha, porque eu já sei quem é você. E aí o digital, plim, aparece lá para dizer, olha, lembra da gente? Vai lá, marca a sua consulta. Então, todos os meses a gente monta essas campanhas. A gente está fazendo uma campanha especial para o interior do estado, esse ano, lá para o pessoal de Barreiras e Luiz Eduardo. Mas eu cuido também da parte de imprensa. Isso aí é um fragmento, é um pouquinho só, porque eu tenho que como eu falo português da equipe, eu tenho que escrever absolutamente tudo, independente de qual for a peça, vídeo, carrossel, card, aquelas peças que a gente vê no Instagram, tudo aquilo tem que ter texto, legenda. Eu tenho que explicar como é o mercado baiano, como é o perfil da mulher baiana. Então não adianta me mandar peça com mulheres louras e bebês ruivos, que a pessoa de Salvador vai olhar, onde esse lugar não é em Salvador, né? Então, trabalhar essa questão da imagem, da comunicação, como é que nós falamos, como é que eu traduzo um procedimento tão técnico para uma linguagem acessível para quem não entende disso, esse é meu trabalho. Lidero a parte de jornalismo, então sou eu que escolho todos os temas que vão ser. Nós temos 4 textos de blog que saem todos os meses, 4 textos técnicos. Sou eu que escolho. 2 temas que vão para a imprensa para a gente conseguir entrevistas, espaços nos portais de notícias, nos veículos de comunicação, rádio, jornal, TV. Podcasts. A gente está em todos os lugares, graças a Deus. É muito. E as redes sociais, é você também que As redes cuida? sociais também. A gente tem Twitter, YouTube. Eu reativei o YouTube na minha gestão. Então a gente está com vários vídeos novos no YouTube, dando dicas, tentando falar com esse público. O meu trabalho é aproximar esse público desse conteúdo técnico e fazer com que todo mundo se entenda. Médicos falam de maneira muito técnica. Até que Aguinaldo é mais... Ele tem uma capacidade de adaptar a Dr. linguagem, Ag. né? A gente assiste ao podcast do Dr. Ag. Assista ao podcast do Dr. Ag, que ele é Ele é incrível, muito viu? Ele é bom. incrível. Então, o meu trabalho com o jornalismo é esse. Existem os eventos que são feitos dentro da clínica. A gente tem uma Quais série de são? ações na clínica. A gente tem, por exemplo, um simpósio que a gente faz todos os anos, no final do ano, que é basicamente um evento para outros médicos, onde a gente fala de reprodução humana, porque é um tema muito restrito. A gente tem poucas clínicas aqui em Salvador, poucos médicos, poucos profissionais. Então a gente precisa levar isso para fora. Inclusive o IVE aqui no Brasil é o primeiro IVE do planeta a ter um curso de pós-graduação. A gente é pós-graduação. Pode falar outra marca? Pode. Junto com a faculdade Zarnes, Cris, beijo, coordenadora de pós-graduação. A gente tem esse parceiro incrível que é a Zarnes.
Então, Eu além de fui. clínica, eu tenho que comunicar também a pós-graduação para angariar alunos, para falar desse posicionamento que a gente tem na parte de educação também. A gente forma médicos para que se tornem médicos especialistas em reprodução humana. Eu vou falar uma coisa, a pós-graduação é um sucesso. É mesmo. Comunicação Quanto funcionando tempo é bem. essa Um pós? ano. Ela toda, acho que dura 2 Ai, anos, que mas a massa. gente está agora, a primeira turma acabou de fazer 1 ano. Meninos são Hum. incríveis. Ai, que massa. E vem cá, me dê umas dicas aí. Como é que Dicas. eu boto lá no Google? Melhor podcast da Bahia. Eu quero que apareça o meu também lá em cima. Ó, vamos lá. Precisa comprar o quê? Palavra-chave. Como é que eu faço? Precisa comprar palavra-chave no Google. Como é que compra a palavra-chave, Deus, aí eu vou ter que homem? ensinar tecnicamente depois nos Não, bastidores. não. Mas E pode fazer isso, pode, véi? pode. Porque o que que acontece? Eu preciso dizer que algumas palavras, quando forem colocadas no Google, eu quero que o Google lembre de mim. Ó, Google, eu tô aqui. Então, por exemplo, vocês têm site? O podcast tem site? Ainda não. Precisa ter. Ó, tem É que assistir esse fundamental podcast umas 3 vezes pra poder... Vamos lá. Primeiro, tem que ter site. Ah, Tem que ter site. O seu site, pense o seguinte: o Instagram não lhe pertence, né? O Instagram do Mark é doido. verdade. O WhatsApp não lhe pertence. O Que também Facebook é do não lhe mesmo pertence. doido. O Twitter do outro doido não lhe pertence também. Nenhuma dessas redes nos pertence. É. Nós usamos aquelas redes e criamos regras e obedecemos às regras criadas por elas. Um site é seu. É você É que escolhe qual verdade. imagem que vai, é você que escolhe como você vai se comunicar. Verdade. O site é a sua identidade digital mais forte, precisa ter site. Sem site nada começa. Dentro do Boa. site, separa uma areazinha de blog, precisa ter texto. Porque o Google não fica ouvindo o tempo todo. Ao contrário de todo mundo pensa que o Google fica ouvindo tudo que a gente fala o tempo todo pelo celular, o Google precisa saber que você produz conteúdo escrito, de qualidade, qualificado. Olha que bacana, você está entrevistando pessoas que falam das suas carreiras, das suas profissões. Olha que incrível para um pessoal que de repente está aqui fazendo Enem e está indeciso, né, do que vai fazer. Aliás, eu recebo muito estudante me manda coisas às vezes, né? É mesmo. Para você escolher comunicação, precisa entender qual é o papel do profissional de marketing, de publicidade, de relações públicas e de jornalismo. Vai entender exatamente o que cada um deles faz, para não chegar lá na frente, se frustrar, sair da faculdade e ter que fazer vestibular novo. Acho que nem é vestibular que Só chama quer ainda. saber de ir pra faconha. Não, vai fazer isso direito. Tem que saber exatamente o que faz cada um dos profissionais de marketing, para não se frustrar lá na frente. Então, precisa de blog, Que precisa massa. produzir bastante texto. Esse texto tem que ser um texto, tem que ser relevante e ele tem que ser contínuo. É como o Instagram, né? Você tem que estar colocando muita coisa e tem que ter relevância para que o Instagram olhe para você e diga: opa, olha você. Tem coisas boas aqui nesse Instagram. Tem Instagram já o podcast? Muito Temos, bem. temos. Tá colocando quantas postagens por dia? Quase todos os dias, quase todos os bem. dias. Eu só não posto dia de sábado ou domingo. Ai, Tem que diversificar com as diversas peças, né? Aqui o que mais tem é diversidade. Graças a Deus. É o podcast com maior diversidade do Brasil. Uma vez eu botei uma caixinha de perguntas assim. Eu botei um vídeo do nosso feed, né? Se tiver um podcast com maior diversidade do que esse, por favor, me diga. E ninguém respondeu. É porque muito tem de diverso. Eu tudo. eu fiz, caramba, uau. Por isso que eu fiquei. É, disse, a gostei disso loucura, a aqui. loucura. E eu acho que Beleza, que massa, a que gente hoje massa. tá vivendo uma fase da comunicação que é tão perigosa, é tão perigoso ter um excesso de informação quanto não ter informação. Sim, sim. A grande confusão que se tem. Me preocupa às vezes que o jovem de hoje ele não consiga filtrar o que efetivamente é um conteúdo sério, Sim, qualificado, sim. importante, e o que é um conteúdo que tá raso, rasteiro, que não vai responder o que ele tá E a procurando gente tem saber. que competir com aquela blogueira que tá ali de biquíni o tempo todo. Então, entre ele ver um podcast, uma informação, ou ficar ali, né, só rolando o feed, Eu acho que é um caminho sem é volta. complicado. Eu não sou pessimista, não, eu sou otimista. Eu sou pessimista. Eu acho que é um caminho Marcelo. sem volta. A gente tem novos problemas para poder aprender a lidar. Sim. Mas o que eu acho é o seguinte: quando você faz as coisas com responsabilidade, com competência, com seriedade, você sempre vai ter um posicionamento diferenciado. É. Ainda que haja essa avalanche de coisas acontecendo e a gente está sobrecarregado, né? Caetano cantou isso lá atrás. Quem lê tanta notícia, e é verdade, quem lê tanta notícia,
Não Apesar de eu tem achar que tá tudo como. muito confuso, e tantas coisas, eu acho que o primeiro caminho é parar e selecionar quem vai te dar informações importantes sobre as coisas importantes da sua vida. Escolha de Hum, profissão. Aqui é um podcast bacana de você. hum. Eh, aonde eu vou buscar informações reais sobre as profissões, sobre os ramos de atuação, sobre a linguagem, sobre a minha habilidade. Na minha época a gente fazia, teste. Como é? Tinha um teste Vocacional, né? vocacional. O meu dava artista. Eu fiz balé clássico, eu fiz dança flamenca, eu fiz teatro. Eu pulei essa etapa porque quando eu virei adulto e coordenador do Jornal à Tarde, que eu tinha meu dinheiro, eu paguei por isso tudo. Fiz teatro com André Elia, fiz balé clássico com Marília Nascimento, fiz dança flamenca no Marília Hum. Nascimento, fiz canto com o professor da Novarro, mas não rolou. O mercado baiano, eu sou lourinho demais, o mercado baiano precisou dar a chance pro povo negro que durante muito tempo Sim, ficou sim. aquém, e eu acho que tá certo mesmo, é a vez dessas Hum, pessoas ganharem espaço na publicidade, na arte, tem que hum. priorizar isso mesmo. Eu tô longe de ser o perfil do cara baiano da publicidade, então tá certo, não é pra É. contratar mesmo não, vocês fizeram muito bem. Projetos futuros, Marcelo. Projetos futuros, vou contar. Conte. Vou ter no meu próprio podcast. Não é meu, Ai, não é que meu, é um massa! podcast do Ive. Eu Ai, descobri que que lá na Espanha massa! existe o podcast, que é um podcast só de áudio. Não gosto desse formato. Quero um podcast assim, quero olho no olho, quero Sim, sim, microfone, quero equipe, sim. quero câmera. Quero esse podcast. Acho que o áudio só para o Hum, público brasileiro, sem imagem, não sei. A gente não é tão frio, a gente quer ver quem tá falando sobre isso. Eu quero olhar no olho de quem tá uhum, falando sobre isso. Então eu acho que esse ano ainda a gente vai lançar o primeiro podcast da hum. Bahia sobre reprodução humana. Que Especificamente massa! sobre reprodução humana e saúde feminina. Não vou dar um nome porque ele pode mudar ainda, mas já tem nome definido. A gente vai fazer Hum. em parceria com as Arnes. Então a gente vai Ah. falar de uma maneira muito mais global. Eu fui na inauguração do curso de medicina deles ali na Tancredo Incrível, Neves. né? Você foi? Não fui não, não fui Menino, você não, perdeu. Foi lindo não fui demais. Professor não. Ricardo Carvalho Eles são estava aqui. uma Foi muito bem superpotência, assim. feito. Na faculdade, uma coisa inacreditável, né? Nossa, a Hum. estrutura deles. O trabalho das Eu não Arnes é uma conhecia, não. faculdade Enorme. especificamente de medicina, é só Sim, medicina, né. sim. Então a gente vai ter o suporte não só dos médicos do IVE, que são grandes profissionais especialistas, mas a gente quer falar de reprodução humana também, por exemplo, na parte de saúde mental, né, Sim. na parte dos cuidados, na parte do Ah, relacionamento você do tem casal. muita coisa para Nossa, falar. é um problema que eu não tenho nesse trabalho é conteúdo, É. porque Ai, nunca que falta, massa, que nunca massa. falta. Então, profissionalmente, o podcast é o projeto principal que eu quero implementar esse ano. Talvez eu seja o apresentador do É isso que eu ia podcast. perguntar. Minha chefe fez assim: "Acho que você daria um bom apresentador do podcast. Você fala, Hum. você traz". Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Eu vou amar fazer. Tô com muita vontade de fazer, porque eu acho que o podcast vai ser talvez o primeiro projeto de comunicação que vai realmente aproximar o profissional desse público de Hum. uma maneira, assim, menos digital. Eu acho que vai ser talvez o projeto mais orgânico que a gente vai ter, sabe. Você vai ver a pessoa falando, não é um vídeo de Instagram, Sim. eh são 2 pessoas, um não profissional de reprodução Hum. humana, entrevistando um profissional. Talvez eu traga a carga e as perguntas que as pessoas querem fazer e talvez não consigam decifrar, não saibam nem como se pronunciar, como se colocar para fazer uma pergunta. Acho que meu papel vai ser esse, ser a voz das pessoas falando com o médico e tentando desarticular aquela fala técnica e trazer ela para uma fala mais palpável. Porque, gente, a reprodução humana hoje atende todo mundo. Casais homoafetivos, casais heterossexuais, Sim. pessoas solteiras. A gente lançou um Cada vez documentário mais, né? contando a Hum. história de 2 pacientes nossas, 2 mulheres que tinham sonho da maternidade. E o documentário conta a história toda delas. Tá lá no YouTube. Eu amei fazer esse projeto, Qual amei o fazer o canal? documentário. Ive Brasil, lá no YouTube, Massa. jogar Ive Brasil, tá lá o nosso documentário. E a gente, por exemplo, a Espanha estranhou muito, os espanhóis estranharam um documentário. "Não, tem que fazer campanha". Eu disse: "Não, eu quero falar, eh, eu quero que as pacientes falem da sua experiência de forma real com quem está interessado nisso. Eu não quero uma questão publicitária aqui, eu quero que isso seja real e orgânico". Gravamos no Porto da Barra. Hum. É assim, são elas 2 contando a história e eu dividi em blocos, né, em pedacinhos, essa jornada
E aí, quando a gente terminou, eu lancei o documentário, Maria Luísa nasceu. Então, eu tenho até um apego, assim, a Maria Luísa hoje. Eu chamo ela de, seu tio tá aqui, o tio chegou de viagem, eu tenho um contato com elas. O documentário abriu uma coisa muito importante na minha cabeça, que é: marketing não precisa ser uma coisa fria e somente estratégica. Claro, o documentário ele é estratégico, sim. Quando eu pensei, como que eu posso falar com pessoas e contar uma história que não seja tão publicitária, que seja um pouco mais real, assim. Eu disse, um documentário. O documentário surgiu assim. Eu fui gravar um vídeo de 30 segundos, né, ou de 1 minuto e meio, e saí de lá com a ideia de um documentário. E todo mundo topou a doideira e mudou na hora. Inclusive meus líderes, a doutora Genevieve, que é incrível. Quando eu voltei pra ela, eu disse, eu troquei. Não é mais um vídeo de 1 minuto e meio, não. É um documentário agora. Ela fez, tá ótimo, pode ir. Bom, muito bom. Então, o grande projeto é o documentário. Que massa. É o podcast da gente que já vai eu trazer adoro. muita coisa. Sou A Arnes é suspeita uma pra grande falar. parceira. Vai ceder uma série de coisas, de estrutura, de equipamento. Comprou o projeto junto com a gente. E a gente tem muita coisa junto, né? Além da pós-graduação, do simpósio, que é no final do ano. A gente vai encarar esse desafio agora. Nossa, Eu parabéns tô aí, pipocando de viu? felicidade. Em breve eu vou estar aí, ó, do lado do microfone. Que bom, acho que você vai gostar bastante. Acho que vai ser muito bom. Eu tô muito animado com isso, assim, porque eu penso sempre em um grande projeto por ano. Eu penso sempre na proporção em que eu estou, né? Na empresa que eu estou e na proporção que eu tô. E eu digo, bom, qual será o grande projeto desse ano, né? Qual vai ser a grande coisa que eu vou fazer esse ano? E aí, para 2025, o podcast vem falar com essas milhares de pessoas. O nosso público é essencialmente mulher, né? As mulheres são muito mais antenadas nisso. E a minha cabeça de marketing teve que dar um 360, porque eu tive que entender que o público de reprodução humana, eu tenho 2 tipos de sentimento. Eu, às vezes, analiso o público pela sensação. Como é que ele chega para mim, né? Na nossa marca. Eu tenho o casal heterossexual, que quer ter filhos, tenta, não acontece. Tenta 1 mês, tenta 3 meses, tenta 6 meses, tenta 1 ano. E aí ele percebe que de repente tem algo que precisa ser investigado. E quando ele descobre que tem infertilidade, ou da mulher, ou do homem, ou às vezes dos dois, quando ele chega pra gente, ele chega frustrado. Porque ele tem a possibilidade de fazer o próprio filho biológico dele, né? Da maneira natural. Quando ele precisa buscar o tratamento de reprodução humana, há uma frustração. Ninguém chega ali totalmente feliz e animado, mas chega com esperança. Tanto que quando eu cheguei na clínica, eu disse, eu preciso de uma palavra para me nortear aqui nesse processo. Para mim mesmo, sabe? E aí eu fiz, poxa, é desejo, é sonho. Aí um dia me caiu a ficha. Se não, a palavra que vai reger isso aqui é esperança. Ela é a palavra que me guia para eu pensar em todas as outras coisas. O podcast é uma voz de esperança para essas pessoas. O documentário é uma voz de esperança para esse público. Eu uso sempre a palavra esperança como norte. E eu tenho um público homoafetivo, que já sabe que não vai conseguir gerar esse filho biológico de maneira natural. Então, quando eles decidem ter filhos, eles chegam na clínica super felizes. Então, eu tenho esses 2 sentimentos para poder lidar e me comunicar com essas pessoas. Então, a linguagem que eu uso, a forma como eu escrevo, como eu falo com as pessoas, como eu desejo que as campanhas sejam, como eu escrevo cada um dos textos, como eu penso que a comunicação deva acontecer, eu penso nesses 2 momentos de sentimento, mas me norteio pela palavra esperança. Quem procura Maravilha. reprodução humana tem um sentimento muito forte, que é o de esperança. Maravilha. Obrigadíssima, viu, Marcelo? Amei o bate-papo. Eu que agradeço, amei. Deus abençoe seus projetos que esse ano, né? Deus Tudo abençoe se, vocês também, que tudo tudo aconteça, se que vocês tragam outras organize. pessoas que sejam muito legais Ai, aqui. com certeza. E você já vai ser nosso parceiro aí para eventos futuros, viu? Vou Pode deixar um contar comigo. spoilerzinho aqui. A gente trocou pouca ideia de dica hoje, que tem muita coisa para contar, não, mas se preocupe não, vai ter. pode, já estamos com o WhatsApp, né? Já tô chamando de Ju. Já. Theo. Theo. Já foi, Ju. Já foi, Vai obrigado, ter viu? oportunidades. Prazerzão. Obrigadíssima, Gente, amado. obrigado, Deus viu? abençoe. Obrigado aqui. Obrigada a você Obrigado, que chegou gente. aqui até agora. Se inscreve no nosso canal, isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho, nossos convidados. A gente ficar vendo besteira na internet, fica vendo as atividades aqui. Beijo, fique com Deus, até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. É um docinho.